Hoje nós vamos falar sobre um tema que influencia diretamente a forma como você se posiciona, aprende, se relaciona e participa em qualquer grupo. Estamos falando sobre a segurança psicológica. Mas antes de qualquer conceito, eu quero te convidar a uma experiência. Pense em um momento em que você deixou de falar algo importante. Talvez você teve uma ideia, uma dúvida, uma sugestão ou até uma discordância. Algo que poderia contribuir, agregar ou até mudar uma situação. Mas, por algum motivo, você ficou em silêncio. Agora se pergunte com sinceridade: por que você não falou? Foi falta de conhecimento? Falta de preparo? Ou foi outra coisa? Essa pergunta é mais profunda do que parece, porque o que nos impede de falar não é o que sabemos, mas o ambiente em que estamos. E é exatamente isso que a segurança psicológica nos ajuda a compreender. Vamos explorar esse conceito a partir das contribuições de Timothy Hua Clark. Ele propõe que a segurança psicológica não é algo que simplesmente existe ou não. Ela não é binária. Ela é construída, vivida e percebida em níveis, dentro das relações humanas. E mais do que entender um conceito, o que eu quero te convidar a fazer aqui é um exercício de consciência. Segurança psicológica é falar sobre experiências concretas, momentos em que fomos ignorados, rejeitados, interrompidos ou silenciados. E essas experiências não são neutras. Segundo Clark, quando somos expostos a isso, nós não apenas ficamos desconfortáveis, nós sentimos dor. Uma dor que afeta a nossa forma de pensar, de agir e de nos posicionar no mundo. Na psicologia, sentir é uma forma de pré-ação. Antes de qualquer comportamento, existe uma experiência emocional que funciona como um filtro. Se o ambiente gera medo ou vergonha, o comportamento mais provável não será a participação, será o silêncio. E esse silêncio tem um custo. Ele reduz a participação, limita a aprendizagem, empobrece as relações e bloqueia a inovação. Pessoas deixam de contribuir não porque não têm o que dizer, mas porque não se sentem seguras para dizer. É aqui que o conceito de segurança psicológica se torna central. Mas é importante entender um ponto-chave do modelo de Clark. Segurança psicológica não é algo que você simplesmente tem ou não tem. Ela existe em graus, em qualquer grupo, seja uma família, uma sala de aula ou uma organização, sempre haverá algum nível de segurança psicológica. E esse nível é construído a partir de duas dimensões fundamentais: respeito e permissão. Respeito diz respeito ao valor que damos às pessoas, ao reconhecimento da sua dignidade e da sua presença. Permissão diz respeito ao espaço que damos para que elas participem, se expressem, influenciem e contribuam. Quanto mais um ambiente oferece respeito e permissão, maior será o nível de segurança psicológica. E é a partir dessa combinação que Timothy Hua Clark propõe uma progressão em 4 estágios. O primeiro estágio é a segurança da inclusão. É o nível mais básico e, ao mesmo tempo, o mais fundamental. Trata-se do sentimento de pertencimento. É quando você percebe que faz parte, que não é um estranho naquele ambiente. Aqui existe uma ideia muito poderosa. A necessidade de ser aceito vem antes da necessidade de ser ouvido. Antes de querer contribuir, questionar ou participar, o ser humano precisa sentir que pertence. Quando essa necessidade não é atendida, o impacto pode ser profundo. Ser ignorado, por exemplo, pode ser tão doloroso quanto ser rejeitado. A ausência de reconhecimento pode gerar sentimentos de exclusão, solidão e até invisibilidade social. E isso afeta diretamente a forma como a pessoa se posiciona menos, ou deixa de se posicionar. O segundo estágio é a segurança do aprendiz. Uma vez que a pessoa se sente incluída, surge uma nova necessidade, a de aprender. Mas aprender envolve exposição, envolve
não saber, errar, testar, perguntar. E isso só acontece quando o ambiente permite, em contextos onde o erro é ridicularizado, ou onde há correções excessivamente duras. O que acontece não é o desenvolvimento, é o bloqueio. A pessoa se retrai, evita tentar e passa a adotar uma postura passiva. Ela deixa de se engajar no processo de aprendizagem para se proteger. O terceiro estágio é a segurança do colaborador. Aqui, o indivíduo já não está apenas aprendendo, ele está contribuindo, ele participa ativamente, utiliza suas habilidades, assume responsabilidades e agrega valor ao grupo. Esse estágio depende de confiança e do reconhecimento da competência. Quando a pessoa percebe que pode fazer diferença, ela se envolve mais, se compromete mais e entrega mais. Mas esse estágio também pode ser bloqueado, muitas vezes não por falta de capacidade, mas por fatores como insegurança do líder, ambientes controladores, preconceitos ou falta de abertura. Nesses casos, mesmo pessoas competentes deixam de contribuir. O quarto estágio é a segurança do desafiador. Esse é o nível mais alto e mais exigente da segurança psicológica. É quando a pessoa se sente segura para questionar, discordar, propor mudanças e desafiar o status quo, sem medo de retaliação, de julgamento ou de prejuízo à sua imagem. É nesse estágio que a inovação acontece, porque inovar exige romper padrões, questionar o que já existe e propor novas possibilidades. Mas isso só ocorre quando o ambiente permite a divergência com respeito. E aqui vale um destaque importante. Organizações altamente competentes podem fracassar não por falta de inteligência ou recursos, mas por falta de segurança para questionar. Quando as pessoas se calam, os problemas permanecem invisíveis e as oportunidades deixam de ser exploradas. Um exemplo disso aparece em estudos conduzidos pelo Google, que analisou diversas equipes e concluiu que a segurança psicológica é o principal fator de alto desempenho. Ou seja, mais do que inteligência ou recursos, é o ambiente que define os resultados. Clark também chama atenção para dois desvios importantes. O primeiro é o paternalismo, que ocorre quando há respeito, mas não há permissão. Nesse caso, o ambiente até valoriza as pessoas, mas não permite que elas participem de fato. O resultado é controle, dependência e desengajamento. O segundo é a exploração, que ocorre quando há permissão para agir, mas não há respeito. As pessoas até podem produzir e entregar resultados, mas não são valorizadas como deveriam. São vistas como meios, e não como fins. Isso gera ambientes tóxicos, marcados por medo, desgaste emocional e perda de sentido. Esses dois extremos mostram que respeito e permissão precisam caminhar juntos. Não basta incluir sem permitir, nem permitir sem respeitar. Diante de tudo isso, eu quero te convidar a uma reflexão final. Em qual desses níveis você se encontra hoje? Nos ambientes em que você vive, seja na sua turma, no seu trabalho ou na sua vida pessoal, você se sente incluído? Você se sente seguro para aprender? Você consegue contribuir? Você se sente à vontade para questionar? E talvez a pergunta mais importante não seja apenas sobre o ambiente em que você está, mas sobre o ambiente que você ajuda a construir. Porque segurança psicológica não é responsabilidade exclusiva de líderes ou instituições. Ela é construída nas interações, nas respostas, nos silêncios, nos olhares e nas atitudes do dia a dia. Ambientes seguros não são aqueles onde não existe conflito, são aqueles onde o conflito pode existir sem destruir as relações, onde as pessoas podem falar, aprender, contribuir e desafiar ideias com respeito. E no final, isso não é apenas sobre desempenho, produtividade ou resultados organizacionais. Isso é sobre algo mais profundo. É sobre dignidade humana,